Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Bora falar sobre novidades do Botafogo no mercado. Vamos falar sobre o Botafogo explorando um específico mercado por vamos colocar uma notícia muito chata, um momento muito chato que a gente vive no mundo, certo? Mas que desencadeia consequências e o Botafogo está entrando, né, nesse processo. Eu tô falando aqui de jogadores da Ucrânia, jogadores que atuam no futebol ucraniano e o Botafogo parece estar de olho. Vamos falar também sobre Lucas Piazon. Essas foram informações que foram trazidas hoje no SBT, informações muito boas. Inclusive, um abraço pro meu grande amigo Lucas Pedrosa, né, que é apresentador lá do SBT Esporte Rio, e também pro Vene Casagrande. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve mesmo, rapaziada, que a gente já tá com quase 68.200 inscritos, está crescendo muito aqui no canal Brownie Fogo. Diminuiu um pouco, mas ainda tá alto esse número. 25% dos espectadores aqui diários do canal Brownie Fogo não são inscritos no canal. Então, aperta aqui embaixo no botãozinho vermelho, vambora, cara. Assim, vou começar aqui pelo assunto do Lucas Piazon, tá? O próprio Vene Casagrande publicou isso. Era uma informação que eu tinha que ele estava a caminho do Brasil, mas ele complementou de uma forma até mais interessante. Eu tô até com o tweet dele aberto aqui. Lucas Piazon vai nesta tarde, ou seja, né, deve estar lá, né, chegando lá nesse momento para realizar exames médicos e poder assinar o contrato de empréstimo com o Botafogo. O meia pertence ao Braga e o Alvinegro não pagará pelo empréstimo, mas assume o salário, né, do jogador, que eu particularmente não sei qual é, com opção de compra de 1 milhão e 800 mil euros. Ok? Então vamos dizer que ele joga bem, e aí no meio do ano que vem o Botafogo quer comprar, o Botafogo teria que desembolsar essa grana em dinheiro, pelo menos nesses números, nesses moldes, não é mais problema para o Botafogo. Também não sei qual é a questão salarial, e a gente nem precisa mais ficar se apegando tanto assim, o cara ganha 200, aí poderia ganhar menos. Não tem mais essa, porque agora a gente tem um acionista majoritário que vai colocar muito dinheiro no clube, tá? Então, Lucas Piazon podendo fechar com o clube, eu acho que é um cara que ele pode agregar. Eu acho que é justo que o Botafogo busque esse nome, mas eu não buscaria apenas esse nome para esses setores ofensivos aí, ponta direita, meio campista. Ele atua em algumas faixas do campo diferentes. Eu contaria com ele para somar, mas não para ser um titular absoluto, porque a gente não sabe como é que vai ser a adaptação desse atleta jogando pela primeira vez no futebol brasileiro profissionalmente. Ele arrebentou na base de clubes paranaenses, na base do São Paulo ele jogou muita bola, virou um astro ali do futebol de base e foi negociado com 18 anos para o Chelsea. E lá no futebol europeu ele viveu em clubes intermediários entre bons e maus momentos, certo? Eu acho que aqui no Botafogo ele pode se encontrar ainda mais nas mãos de um treinador que talvez saiba potencializá-lo. Porém, eu acho que ele vai ter que se provar, evidentemente. Uma coisa que também, antes da gente falar um pouquinho aqui sobre essa situação dos jogadores da Ucrânia, uma coisa que eu acho interessante também, né, cara, é falar um pouquinho sobre como está sendo feita essa análise de atletas no Botafogo. Eu acho bacana o Botafogo explorar esse mercado europeu? Acho bacana o Botafogo explorar esse mercado intermediário europeu de jogadores ali que estão ali um pouco esquecidos, podem chegar no Brasil e jogar muito bem, claro, mas eu não acho que tem que ser só isso. Eu não sei, eu não tenho informações sobre isso, mas é a impressão que me dá. Parece que o John Textor está muito mais apegado, ele está muito mais próximo e dando mais ouvidos ao scout que trabalha com ele lá na gringa, no Crystal Palace e tudo mais, do que ao pessoal que está trabalhando aqui no Botafogo, vendo os treinamentos, acompanhando o dia a dia, pessoas que conhecem a fundo o futebol brasileiro. Então, se um atleta indicado do Crystal Palace não der certo, dane-se, os caras do Crystal Palace estão lá no Crystal Palace. Os caras aqui do Botafogo, eles sabem que eles são pagos para isso, para reforçar e beneficiar o Botafogo, então eles não podem errar, certo? E eu acho que a comunicação ela tinha que ser melhor. Me parece que a gente está tendo muitos atletas só indicados desse cenário, ocidente europeu, desse mercado intermediário, e alguns jogadores aqui do futebol brasileiro que poderiam se adaptar mais rapidamente ao clube. Vou colocar um exemplo aqui que a torcida adora, que é o Oyama. O Botafogo não tinha dinheiro no início do ano, ele voltou pro Mirassol, agora o Botafogo tem dinheiro, o Botafogo podia buscar. Mas eu acho que a atenção está muito mais voltada lá para a Europa. Eu acho que dá para mesclar. Você pode buscar jogadores intermediários do mercado intermediário da Europa, mas pode buscar também jogadores intermediários aqui no continente sul-americano e no Brasil, porque a adaptação conta muito, essa é a minha visão. Eu tenho um pouco de receio, é claro, se o cara for muito acima tecnicamente, dane-se que ele nunca jogou Série A. Mas o fato da gente estar contratando muitos jogadores que nunca jogaram Série A do Campeonato Brasileiro, o Felipe Sampaio é um caso, o Lucas Piazon é outro caso,
Isso pode gerar uma demora na adaptação, ainda mais que eles vão chegar já às vésperas do Campeonato Brasileiro. Então isso pode gerar uma adaptação, né, atrelada, em cima da hora. E isso eu acho que pode prejudicar um pouco, sabe? Eu acho que tem que ter uma mescla. Jogadores que sabem jogar o campeonato, que já jogaram, né, que têm experiência no Brasil, e claro, tem que ter qualidade, com esses atletas que seriam esses achados aí do mercado europeu, tá bom? Então eu penso assim, queria saber o que vocês pensam sobre isso, né? Eu acho que a comunicação entre o scout de lá e o daqui, ela tem que ser melhor. Eu acho que dá para todo mundo trabalhar junto. Vamos lá. E aí uma outra informação que é importante, né? Que também é do Vene Casagrande. Atento e ligado nas oportunidades do mercado, o Botafogo fez um levantamento de 52 jogadores sul-americanos que atuam no futebol ucraniano, que atuam na Ucrânia. O documento possui valor de mercado dos atletas, posição, característica, tempo de contrato, tudo, certo? Então, o que a gente pode falar sobre isso? Primeiro eu vou dar um golinho aqui no meu café. Sem açúcar, forte pra caramba. Mas vamos lá. Cara, acho pertinente, acho muito válido. Acho que vai ser uma tônica aí que vai acontecer em vários clubes aqui do futebol brasileiro. O São Paulo já tá de olho no David Neres, que é um ativo da casa deles, né? Que tava jogando lá no Shakhtar Donetsk. Mas eu acho que, por exemplo, o David Neres é um cara que ele vai ter mercado até no futebol europeu ainda, né, cara? Um cara de muito talento, pode ser emprestado pelo Shakhtar. E aí, cara, naturalmente, com tudo isso que tá acontecendo na Rússia, na Ucrânia, a Rússia porque tá sendo brecada pela FIFA e pela UEFA, certo? Um exemplo, o Lokomotiv Moscou da Rússia tá proibido de jogar a Europa League. É uma sanção feita pela invasão da Rússia à Ucrânia. E a Ucrânia, evidentemente, porque está numa guerra, né? Míssel, tudo mais. Donetsk, inclusive, que é a cidade onde está o Shakhtar, que é o principal clube da Ucrânia, porra, foi uma das primeiras cidades invadidas, né? Então, esses caras estão saindo de lá, certo? E aí vai ser aberta, inclusive foi uma informação trazida pelo TNT Sports, o Globo Esporte também deu mais detalhes hoje, vai ser aberta uma janela especial de jogadores que atuam na Rússia e na Ucrânia, certo? A janela nacional fecha agora no dia 12 ou 14, não lembro, de abril. A janela internacional, né, para você comprar jogadores de fora, ela fecha também. Enquanto isso, Ucrânia e Rússia, né, cara, esses dois países vão poder negociar atletas, né, cara, vamos dizer, emprestar jogadores, vender jogadores, até porque esses atletas que estão lá, eles já saíram, né? Muitos deles já estão no Brasil, já estão em outros países da Europa, se protegendo, saindo fora do local da guerra, né? E eles precisam ter algum outro lugar para jogar, enquanto o campeonato ucraniano está completamente parado, certo? Então, o David Neres, por exemplo, pode ser emprestado para um clube inglês, o TT pode ser emprestado para um clube alemão, e assim vai, né? E aí você tem uma lista com alguns jogadores, né? Vamos só para os jogadores aqui que atuam no Shakhtar, tá? Só jogadores do Shakhtar. Marlon, zagueiro, que deve ficar na Europa. Vitão, zagueiro. Smiley, lateral. Dodô e Vinícius também são laterais. Volantes, Maicon e Marco Antônio. Meias, Alan Patrick, Pedrinho e, na verdade, o Pedrinho é ponta, né? E os atacantes, David Neres, TT, Fernando e Júnior Moraes, que é ucraniano, né, cara? Inclusive, ele já abandonou a nacionalidade brasileira. E aí, cara, além desses nomes que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, você tem outros 42, você tem 39 nomes. Então, cara, essa é uma lista com mais de 52 nomes. E aí vamos organizar os pensamentos. Brownie, então quer dizer que o Botafogo vai tentar contratar 50... Não, gente, pelo amor de Deus. 52 nomes, eles estão numa lista. Certo? O Botafogo falou, ó, esse tal jogador, chegou-se a 52 nomes, né? E que não são só brasileiros, tá bom? Aqui a gente só citou brasileiro. Pode ser argentino, pode ser uruguaio, pode ser chileno, né? Por quê que também podem ser do futebol sul-americano? Porque são atletas que eles naturalmente vão querer estar mais próximo aqui da família, né? Se tiverem que sair lá da Ucrânia, e vão ter que sair,
E aí o Botafogo vai analisando, né, as peças que se precisa, a característica desses atletas, se é um meia de mais cadência, se é um meia de mais agressividade, se é aquele volante de mais construção, se é aquele de combate, o ponta, se é aquele cara que ele gosta muito do corredor central, se é aquele cara ligeirinho, 1 contra 1, aquele atacante móvel, enfim, lateral defensivo ou ofensivo. O Botafogo vai analisar todas essas características e além de preço, né, variação de preço. Um exemplo, o David Neres, né, tem uma cotação de salário que deve ser altíssima. É um atleta que estava no Ajax há pouco tempo, para trocar o Ajax pelo Shakhtar, ele deve ganhar um caminhão de dinheiro. Enfim, aí você pega a idade desse cara, tá muito valorizado. Aí você vai, por exemplo, do Alan Patrick, por exemplo, joga muita bola ainda, na minha opinião, e é um cara que, no futebol brasileiro, com a experiência que ele tem, ele pode, né, ao meu ver, arrebentar. Como jogou muito bem, na minha visão, no Flamengo. Você tem vários jogadores aí nessa situação, um jogador um pouco, né, de 28 anos, 30 anos, né? E aí o Shakhtar pode emprestar esse atleta, o Dinamo de Kiev pode negociar um atleta por um valor mais baixo, porque esses jogadores eles vão ter que sair. Eu acho que a maioria dos casos a gente vai ter empréstimo, cara, para o Shakhtar não ser tão prejudicado. E aí é o que eu acho que vai acontecer. O Botafogo vai tentar buscar alguns desses jogadores. Um que já estava no radar do clube é o Vitinho, que atua no Dinamo de Kiev. Ele foi vendido no ano passado ou retrasado, não me lembro, por 6 milhões de euros, né, pelo Atlético Paranaense. Ele é muito bom jogador, é uma das possibilidades. O Botafogo vai explorar esse mercado, certo? E aí eu queria saber de vocês, qual jogador vocês gostariam de ver aqui no Botafogo que atua na Ucrânia ou na Rússia? Claro, dentro de uma realidade, que a gente nem sabe, na verdade, qual é. Valeu? Tchau, gente. Beijo pra vocês. Fui.